E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ferramenta poderosíssima para quem quer aprender de verdade. Ela foi criada, olha só, por um físico que ganhou nada menos que um prêmio Nobel. Há quem nunca passou por isso, né? É uma frustração gigante. Esse é o típico resultado do aprendizado passivo, sabe? A gente lê, assiste a uma aula, mas a informação não gruda. Parece que o conhecimento simplesmente evapora. E essa frase do Richard Feynman é genial porque ela vai direto ao ponto. É aqui que a gente separa o conhecimento de fachada daquele que é profundo. Feynman sacou que a maioria de nós aprende a decorar nomes, fórmulas, mas sem entender o que aquilo significa na prática. Então, se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender esse problema do falso conhecimento. Depois, vamos conhecer o gênio por trás do método, detalhar a técnica passo a passo, ver como aplicar na vida real, analisar os prós e os contras e, no final, um desafio para colocar tudo em prática. Bom, vamos começar pelo começo. Por que os métodos de estudo mais comuns costumam falhar? É simples, eles criam uma ilusão perigosa de que a gente sabe alguma coisa, quando na verdade a gente só consegue reconhecer o assunto quando vê. E aqui está o pulo do gato. Dá uma olhada na diferença. Ser um receptor passivo é uma coisa. Agora, ser um construtor ativo do conhecimento é outra completamente diferente. A técnica Feynman basicamente te força a sair do primeiro time e ir para o segundo. É aí que a mágica acontece de verdade. E olha, não é só achismo não. A ciência está aí para provar. A tal da curva do esquecimento mostra que a gente pode perder mais da metade de uma informação nova em um único dia se não fizermos um esforço ativo. Ou seja, estudar do jeito passivo é lutar uma batalha perdida contra o nosso próprio cérebro. Certo, mas quem foi o cara que nos deu essa ferramenta incrível? Vamos conhecer um pouco mais sobre Richard Feynman. Feynman não era só um gênio da física, não. Ele era conhecido como o grande explicador. O cara tinha uma aversão profunda a jargões, a palavras difíceis sem necessidade. Ele acreditava que a verdade de qualquer conceito podia e devia ser explicada de um jeito simples. E isso nos traz direto para o coração da nossa análise, o processo prático, o passo a passo para aplicar o método de Feynman na sua vida. Então, o segredo está todo nesse ciclo de 4 etapas. Primeiro, você escolhe o conceito. Segundo, se força a explicar. Terceiro, identifica com honestidade onde a explicação falhou. E por último, volta, estuda e simplifica. Cada passo é fundamental. É um processo que testa o seu entendimento, em vez de só consumir informação. E essa é a regra de ouro. É a prova final. Se para explicar algo é preciso usar um monte de palavra complicada, é sinal de que o entendimento ainda não está completo. A simplicidade é o que força a clareza e mostra onde o conhecimento é fraco. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que isso se aplica fora da sala de aula ou dos livros de física? Vamos ver como a técnica funciona nos desafios do nosso dia a dia. E essa tabela mostra de um jeito brilhante como o método é versátil. Pensa só, para quem estuda para concurso, imagina pegar um artigo super denso da Constituição e transformar numa explicação que qualquer pessoa entende. Ou numa entrevista de emprego, em vez de só listar o que fez, contar a história daquele projeto técnico de um jeito que todo mundo se encante. A técnica transforma informação bruta em comunicação de verdade. Mas claro, como qualquer ferramenta poderosa, a técnica Feynman não é perfeita. Ela tem seus pontos fortes e também suas dificuldades. Vamos dar uma olhada nisso com total honestidade. Bom, os benefícios são muito claros. Compreensão de verdade, memória que dura e muito mais confiança. Mas os desafios são reais. Exige um baita esforço mental, um desgaste, como alguns dizem. Leva mais tempo do que só reler as anotações. E tem também o risco de simplificar tanto uma coisa que é naturalmente complexa que se acaba perdendo os detalhes importantes. Certo, estamos chegando na reta final. Depois de tudo isso, o que a gente realmente precisa levar para a vida para transformar a forma como se aprende? A ideia central é essa. O ato de ensinar, mesmo que seja para uma parede ou para si mesmo, é o teste final do conhecimento. Ele te obriga a organizar as ideias, a ser claro e a simplificar. Aprender deixa de ser um ato de consumo e se torna um ato de criação. E essa citação do Feynman fecha tudo com chave de ouro. A técnica, no fim das contas, é uma ferramenta de honestidade intelectual. Ela não deixa a gente se enganar de achar que entende alguma coisa quando no fundo a gente só decorou umas palavras. Então, fica aqui a provocação final. Não para começar amanhã, mas para hoje. Qual conceito, seja do trabalho, dos estudos, de um hobby, pode ser escolhido agora para ser realmente dominado com esse método? A oportunidade de aprender de verdade está aí